O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele minimizou a visita do presidente da República na favela do Moinho, que fica na região central aqui da capital. No mesmo momento dessa visita, o mandatário participava da entrega de cerca de 200 moradias populares em São Bernardo do Campo e afirmou que o seu objetivo não é fazer o evento, mas fazer entregas. Por fim, Tarcísio disse estar trabalhando para deixar a região da Cracolândia e da favela do Moinho livre de dependentes químicos e também do crime. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, você já acompanhou muitos eventos políticos, né? Tem alguma regra que obriga os chefes do executivo a estarem juntos nesse tipo de solenidade? É algo recomendável? É de bom tom ou isso ficou no passado? Depende das circunstâncias, né, Caniato? E nesse caso, Tarcísio foi extremamente hábil. Primeiro, negociou bem com o presidente da República o terreno, a área, que era justamente o que ele precisava para fazer esse projeto de intervenção aí, que vai fazer as casas populares, mas precisava, era uma área do governo federal. Negociou, acertou, deu espaço para o presidente da República ir lá e fazer o seu palanque e coletar os louros dessa parceria. Ele evidentemente não quis endossar isso, foi a outro evento, e mesmo com as cutucadas de Lula, Tarcísio deu uma resposta de mestre. Olhem para as minhas obras e não para as minhas palavras, coisa que o presidente da República não pode fazer, porque de obra não tem nada e palavras são muitas. Zé, e não é que ele estava no gabinete, né? Lá no Palácio do Governo, ele tinha um outro compromisso, né? Então, melhor álibi impossível. Você, Mota, como avaliou essa situação? Para muitos, um climão, mas muita gente entendeu a dinâmica da política, porque teve, não faz tanto tempo assim, um evento com os dois, lá em Santos, para o anúncio daquele túnel. E teve uma saia justa. O presidente da República não perdeu a oportunidade e deu uma alfinetadinha. Tarcísio, muito educado, conseguiu sair pela tangente. Mas para evitar climão, Tarcísio foi entregar casas lá em São Bernardo. Mota? Acho que seu microfone está fechado. Só verifica, por favor. Tarcísio é um político excepcional. Ele tem uma trajetória brilhante e provavelmente um futuro mais brilhante ainda. Por isso ele sofre tantos ataques. Tarcísio vem fazendo o melhor trabalho de combate ao crime no Brasil que eu já vi. E eu acompanho esse assunto há mais de uma década. Só isso já bastaria para colocar o governador Tarcísio em destaque neste país, em que a regra é ou covardia ou complacência com o crime. Mas o governador Tarcísio é muito mais do que isso. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele e eu posso dizer que ele é uma das pessoas mais inteligentes e preparadas que eu já conheci. Não é na política, não. Ele é uma das pessoas mais inteligentes e preparadas que eu já conheci, ponto. E isso, é claro, inevitavelmente, incomoda muita gente. Pessoas da nossa audiência colaborando aqui e citando exemplos de outros governadores em solenidades parecidas que optaram em não participar. Tem uma questão política também de não querer nem ser fotografado, né, para evitar repercussões negativas nas redes. Mas quando o governador, em ocasião, tem um outro compromisso, me parece bem justificável, né, Koba? Sim, e eu me lembro de algumas oportunidades em que estiveram juntos o governador Tarcísio e o presidente Lula. A primeira, se vocês lembram bem, foi bem no começo da gestão do Tarcísio e do presidente Lula, que foi quando nós tivemos o desastre aqui no litoral norte de São Paulo, em relação a muitos desabrigados, em São Sebastião, exatamente. E eles estiveram juntos ali pela primeira vez e ficou clara a diferença dos dois. Porque o presidente Lula, naquela ocasião, fez do encontro dele com o Tarcísio o grande assunto, como se não tivesse nenhuma família precisando de ajuda, como se não tivesse nenhum ferido precisando de atendimento médico, como se não tivesse nenhuma estrada para ser reconstruída. E o presidente Lula ficou fazendo discursos políticos ali, olha só como eu estou do lado do Tarcísio, e ele está do meu lado e nós estamos juntos, e olha nós dois aqui. O discurso do Tarcísio nem
nem levou em consideração o fato do encontro, levou em consideração o trabalho, que é o que caracteriza muito a gestão do Tarcísio. No discurso do Tarcísio, ele falou quantos homens do Corpo de Bombeiros estavam empenhados, qual seria o hospital regional que atenderia com o empenho da Secretaria de Saúde, falou quanto tempo de prazo, em média, daria para a reestruturação das rodovias que estavam interrompidas, quem seria o responsável pela Secretaria de Infraestrutura para cuidar disso, montou o seu gabinete de crise no local e começou a despachar por dias dali daquele local falando como isso funcionaria. E isso evidencia a distância entre os dois, o que é um discurso meramente político eleitoreiro para o que é um discurso de trabalho, de gestão. E o Tarcísio, a partir dali, viu outras oportunidades acontecendo, como lá no lançamento do projeto do túnel Santos-Guarujá, em que o presidente Lula, mais uma vez, não falou do projeto, falou do Tarcísio e do encontro dos dois, inclusive com algumas cutucadas, um constrangimento. Uma discordância, uma coisa muito feia, vamos dizer assim, entre os dois ali, que aconteceu justamente provocado pelo presidente Lula que foi. Então o Tarcísio já sabe como funciona e naturalmente não vai querer ficar em ambientes como esse, principalmente porque agora, 2025, estamos a um ano das eleições. O Tarcísio vem sendo testado nas pesquisas eleitorais, inclusive pontuando muito bem. O ex-presidente Bolsonaro ainda está inelegível, provavelmente continuará inelegível. Então, esse encontro poderia ser uma antecipação do que será as eleições de 2026. Ou seja, não deu brecha ao Tarcísio e não encontrou, deixou o presidente falando lá com seus poucos correligionários que ali estavam. Tarcísio é uma pessoa muito inteligente. Pois é, e teve um outro episódio, acho que em Minas Gerais, que Romeu Zema chegou a participar de um evento com o presidente Lula e disse verdades, né? Causou até um certo constrangimento, porque ele foi muito sincero, inclusive causando constrangimento nos integrantes do governo federal, quando ele tratou de algum aspecto que envolvia o crescimento do país, que teria sido anabolizado pelo governo federal. Enfim, teve uma reflexão nesse sentido, não me lembro com exatidão. Mas para evitar esse tipo de coisa e também que a imprensa acabe destacando o encontro dos dois e aí haja uma fuga do que é importante, como bem lembrou o Kobayashi no episódio de São Sebastião, muitas vezes é melhor que nem os dois estejam no mesmo lugar, né? É preciso falar sobre a iniciativa, a melhoria daquele local, senão o encontro, daí já começam a falar das eleições, se o Tarcísio vai sair candidato ou não, começam a analisar a troca de olhares, se eles se cumprimentaram ou não, né, Dávila? Aí foge do que é importante, né? Exatamente. Hoje, Lula transforma qualquer evento em palanque. Aliás, ele não saiu do palanque até hoje, ele continua. Esse é o problema. Ele está tanto no palanque que não governa, porque se tivesse governo, o Brasil não estaria nessa situação lamentável que se encontra hoje. E os governadores estão fazendo o trabalho deles, que é entregar, mostrar capacidade de gestão, de entrega, e é isso que vai, evidentemente, ajudá-los a ganhar tração, musculatura para se tornarem candidatos competitivos. Então, cada um está na sua raia. Os governadores mostrando o resultado, capacidade de gestão, capacidade de atração de investimento, vai ser muito importante. Nós ontem dávamos aqui os dados que a Argentina está crescendo 5% do PIB. Bom, vários estados brasileiros estão crescendo mais de 5% do PIB. Tem estado crescendo 7% do PIB. Então, veja só, a realidade nos estados é muito diferente do que a realidade em Brasília. Existe gestão competente, existe capacidade de atrair investimento e existe economia crescendo. Tudo o que nós gostaríamos de ver no restante do Brasil. Por isso que essa excelente safra de governadores apresenta vários nomes de grande importância para ocupar a presidência da República e colocar o Brasil no caminho certo. Mota, quando o Dávila fala em ótima safra de governadores, eu tenho observado muitos analistas projetando as discussões em torno desses feitos, né? A agenda de realização desses governadores, que eventualmente podem se candidatar à presidência, mas também ao Senado Federal, versus o que tem sido feito pelo governo federal. Enquanto alguns terão uma lista enorme de coisas para apresentar para os eleitores, do outro lado, o governo federal, essa atual administração, vai tentar rebolar para achar alguma coisa para divulgar em uma eventual campanha, né, na propaganda partidária.
Como você observa essa dissonância quando a gente olha para os feitos, por exemplo, de governadores em várias áreas? Você já trouxe aqui bons exemplos na área de segurança pública. Jorginho Mello, me lembro que a gente certa vez tratou de algumas coisas feitas no estado de Santa Catarina, enfim. Mas já olhando para as eleições, vai haver uma diferença muito grande, né? O que alguns governadores com um orçamento muito inferior conseguiram fazer e o que talvez não tenha sido feito no âmbito federal, né? Canhato, acho que você está menosprezando o governo federal. O governo federal tem uma lista enorme de coisas para mostrar. É que são coisas ruins, né? São coisas negativas. O cidadão olha para aquilo tudo e fala, meu Deus do céu, o que vai vir amanhã? Mas o governo federal tem uma lista enorme. Eu imagino que se eles fizeram isso tudo e continuam fazendo, a gente está vendo agora a história do IOF, né? Que foi derrotado num evento maravilhoso, o aumento do imposto foi derrotado no Congresso Nacional, anulou o aumento de imposto e agora o governo vai entrar no tapetão, ou seja, alguma coisa se passa na cabeça do governo. Quando alguém decide governar ignorando o que a maioria das pessoas quer, deseja ou pensa, é porque alguma coisa tem na cabeça deles. Agora, o que me chama a atenção, Canhato, quando a gente vê cenas como essa do evento de São Paulo, cenas envolvendo o governador Tarcísio, o governador Zema, o governador Jorginho e alguns outros, é que a gente vê na mesma cena o passado e o futuro do Brasil. E graças a Deus que a gente vê o futuro na cena, né? Porque a gente olha e vê o passado. É o político Odorico Paraguaçu, aquele sujeito que pega o microfone e diz o que dá na telha e está acostumado a uma época em que, seja lá o que for que ele dizia, estava ótimo, colava, no dia seguinte as manchetes todas elogiando ele. Aí surgiu essas coisas da chamada internet, surgiu o tal do celular, surgiram as redes sociais e agora você tem que saber do que está falando. Agora você tem que ter a mínima ideia do que você está fazendo. E aí chega um fenômeno como o governador Tarcísio. Eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu vi o governador falando num evento aqui no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, no início de 2019. E o então ministro Tarcísio falou quase durante 2 horas, citando dados, cifras, quilômetros, quantidade de asfalto, quantidade de energia elétrica. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, cadê o teleprompter? De onde esse homem está lendo esses dados? Porque não é possível que ele saiba tudo isso de cabeça. Não só ele sabia de cabeça os números, como o que ele dizia fazia sentido. E se depois você conversasse com ele, ele sentava e te explicava. E te explicava no nível que chegava na hora que você pedia para ele parar, porque você não estava mais entendendo o que ele estava dizendo. Esse é o governador Tarcísio de Freitas. Você tem o mesmo sentimento quando senta para conversar com o governador Zema. É uma pessoa que não parece exercer uma posição de poder, de tanta humildade, de tanta simplicidade que ele transmite para você. Olha só, você tem a sensação de que está conversando com um servidor público e não com uma autoridade. Esse é o futuro do Brasil, Canhato. A gente está aqui falando de tanta coisa ruim, né? A gente está falando do passado, de pessoas que se apegam a um mundo que já está deixando de existir. Graças a Deus, a gente tem essas luzes iluminando o caminho para o Brasil. Pois é, várias mensagens aqui, muitas pessoas elogiando a administração de Tarcísio Gomes de Freitas, outras pessoas criticando. Quero agradecer a Patrícia, Júlio Oliveira, enfim, várias mensagens aqui. Daqui a pouco eu vou ler, inclusive, algumas delas. Mas, Koba, olhando naturalmente para esse processo eleitoral que se aproxima e as muitas possibilidades dos partidos de centro-direita e de direita, muitos em compasso de espera para a decisão de Jair Bolsonaro, né? Porque ele precisaria manifestar a intenção de passar
seu cordão para alguém, né? Transferir o seu capital político para algum candidato, para alguma figura. Isso ainda não aconteceu. Há o temor que ele faça isso aos 47 do segundo tempo, inclusive inviabilize ou prejudique a estratégia dos partidos políticos. Você acha que, em algum momento, partidos de centro-direita e de direita poderiam ignorar essa diretriz de Jair Bolsonaro, tomar a decisão sem o aval dele e lançar antecipadamente o seu candidato, como fez Ronaldo Caiado, sem a anuência do União Brasil, mas outras siglas poderiam fazer isso, inclusive os Republicanos? Será que Tarcísio compraria essa decisão do Republicanos sem o aval de Bolsonaro? Não, Tarcísio não compraria. E isso o diferencia dos demais governadores que são pré-candidatos, porque o Zema tem vida própria no Partido Novo, assim como o Caiado no União Brasil, assim como os outros dois do PSD, o Eduardo Leite e o Ratinho Júnior, também eles têm lá a sua liderança partidária. Eles não são aqueles bolsonaristas, como é o caso do Tarcísio, que só é governador pela bênção que teve e apoio que teve do Bolsonaro na última eleição. Então ele tem essa diferença dos demais. Mas o que se vê aí é aparentemente um acordo que, se for levado a sério, vai gerar vários pré-candidatos para que, no momento adequado, haja uma união de interesses de todos eles, justamente para que haja viabilidade, porque não adianta ter vários candidatos se eles não se unirem com chances de vitória de algum deles. E nas pesquisas que estão se apresentando, o Tarcísio é aquele que melhor pontua em relação aos demais. Só que o Tarcísio também tem as outras peculiaridades além do bolsonarismo, que é o fato dele ser governador em primeiro mandato, com possibilidades de ser reeleito com facilidade aqui em São Paulo e com a necessidade de se desvincular do cargo em abril, ou seja, daqui a alguns meses, daqui a menos de um ano. Então a decisão do Bolsonaro de apoiar ou não uma candidatura do Tarcísio tem o seu prazo de validade também. É ideal que não seja precoce, não seja assodada, não seja de agora para já colocar o Tarcísio em um pedestal para ficar levando pedrada e desgaste até o pleito eleitoral, mas também não pode ser aos 45 do segundo tempo, porque aos 45 do segundo tempo já vai passado o prazo de descompatibilização do cargo de governador. Tem um prazo adequado, vamos ver se eles vão ter o time de tomar a decisão na hora certa. Teve uma vez, né, Dávila, que você até chegou a fazer uma projeção de que a decisão de Jair Bolsonaro seria muito adequada se fosse tomada ainda neste ano, para que no início de 26 os partidos pudessem discutir, entender qual seria a melhor alternativa, né, para lançar os nomes, ou até que vários partidos pensassem em um único nome. A partir daí você vê a possibilidade de Tarcísio sair, mesmo que tenha sido governador apenas um mandato, porque muitos dizem, bom, se o Tarcísio sai para governador tentando a reeleição, seria uma vitória garantida. E há muitos acordos. Para quem não é de São Paulo, não tem noção na frente ampla que se formou em torno de Tarcísio de Freitas. Então há muitos partidos, a ampla maioria na Assembleia Legislativa, e as coisas estão caminhando bem, né, Dávila? Há o temor também de quebrar essa dinâmica muito positiva e próspera aqui no estado de São Paulo, né? Caniato, existem duas coisas. Existe o que eu chamo da aflição da imprensa e de determinadas pessoas que querem que a direita lance um candidato imediatamente. Esse é um erro político, porque se lançar um candidato imediatamente, como bem disse o Koba, ele vai ser bombardeado a partir de agora e vai chegar muito desgastado à frente. Então, este é o período, este ano, é o período de ver quem é que aumenta as suas chances nas pesquisas. As rodadas de pesquisa vão mostrando. Então, tem gente que vai aumentar 5 pontos, 6 pontos, 11 pontos, 15 pontos. É óbvio, se chegar no fim do ano, o Tarcísio está com 12, 13 pontos à frente do segundo colocado, isso ajuda a tomada da decisão, inclusive dos outros partidos, em apoiá-lo. Mas se amanhã começa a aparecer 2 ou 3 nomes que começam a subir também, essa diferença, sei lá, cai para uns 6, 7 pontos, bom, aí nós temos vários candidatos competitivos. Então, o timing da política
é diferente do time da ansiedade das pessoas em querer ver esse nome já sacramentado. Então é preciso esperar. Agora, é aquilo que eu disse, seria muito bom se no final deste ano nós já tivéssemos pelo menos esses candidatos, ou um candidato, se for o caso do Tarcísio, né, se despontando com o apoio do presidente Bolsonaro, porque isso ajudaria muito a candidatura a alavancar na entrada do próximo ano, e isso vai ajudar a formar os palanques regionais, os palanques, as chapas para senador, chapa para governador. Então ajuda a montar toda uma estratégia política em torno de nomes e de apoios dos partidos. Então a política, numa eleição, nós sempre tratamos aqui da eleição presidencial, né, Canhato? E nós esquecemos que temos eleição para o Congresso Nacional, nós temos eleição para 2/3 do Senado, nós temos eleição para as assembleias legislativas e para os governos estaduais. Então, essa lógica da política não dá para esperar até os 45 do segundo tempo, porque as decisões vão ter que ser tomadas com os palanques. E na hora que você sacramenta uma candidatura, depois para retirar essa candidatura é muito complicado, porque isso atrapalha toda a costura política. Então, eu entendo que até o final do ano é o momento de testar as águas com desempenho, com pesquisa quantitativa e qualitativa, e isso ir direcionando um processo, caminhando um processo para ter um funil no final desse ano, para que com o início do próximo ano nós já tenhamos aí quem provavelmente serão aqueles que têm mais chance de ser competitivo na eleição de 2026 para disputar a presidência da República. E nesse meio tempo tem muita coisa, né? Essa condenação do presidente Bolsonaro ou não, a questão da saúde dos presidentes, tanto de Bolsonaro quanto Lula, tem muitos fatores imponderáveis que não dá para nós cogitarmos nesse momento. Então, o que nós temos de fazer é os governadores fazer bem os seus trabalhos, testar as águas até o fim do ano e isso ver como é que define os apoios políticos a partir do início de 2026. Agradecer as muitas mensagens das pessoas, JP Taraschi, Jason Correia, Luiz Sérgio Barbosa, Cícero Soares de Brito. Muito obrigado pela audiência e também pelas mensagens, as várias perguntas. Algumas eu não consigo ler, viu, gente? Porque neste horário não é possível.